Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para refletirmos juntos o Evangelho do dia de hoje, do dia 29 de junho de 2020. E para refletirmos nesse momento, eu quero recorrer a Santa Maria, que nos ajude neste momento. A vossa proteção eu recorro a Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eu quero me unir com você neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E desejar que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a graça e a força do Espírito Santo esteja com você. Hoje o Evangelho está em Mateus capítulo 8, versículo de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, deixa que os mortos sepultem os mortos. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho de hoje, quando nós lemos da forma como nós lemos o evangelho de hoje, parece que Jesus é tão desumano com esses dois discípulos. Parece que Jesus está sendo tão duro com esses dois discípulos. Só que precisamos compreender o porquê. Jesus está começando a sua vida pública. Ou seja, Jesus passou pelo Sermão da Montanha. Jesus já havia chamado alguns discípulos para segui-lo. E Jesus estava no início da sua vida pública. Então, algumas pessoas que começaram a simpatizar com Jesus queriam segui-lo também. Mas Jesus queria pôr à prova se realmente esses discípulos tinham o dom de realmente segui-lo. Jesus queria pôr eles à prova. E uma das provas que Jesus colocou foi a forma de dureza como ele expressa nessas palavras. Mas por que Jesus queria que esses discípulos passassem pela prova? Porque, irmãos, quando os discípulos seguiram, os 12 que seguiram Jesus, seguiram, caminharam com Jesus, viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, aprenderam a obedecer, aprenderam a amar as pessoas, aprenderam a se colocar no lugar das pessoas, a ser misericordioso. Esses discípulos aprenderam tudo isso vivendo com Jesus. Por que esses discípulos precisavam aprender? Eles precisavam ser obedientes à palavra de Deus, para eles passarem, a partir de então, depois que Jesus fosse subir ao céu, eles passassem a ser um Cristo para os outros. Ou seja, Jesus tinha algo a dar a esses discípulos que era um mistério, que sempre foi um mistério, mas que era uma graça. Jesus, ao ensinar esses discípulos, ele depois deu a eles o seu próprio ministério sacerdotal. Jesus deu a esses discípulos o seu ministério sacerdotal. Por isso, era preciso que esses discípulos tivessem a capacidade de renunciar todas as coisas para ser um sacerdócio para o povo de Deus. Jesus foi duro dessa forma, mas na verdade nós precisamos compreender que o primeiro discípulo a perguntar para Jesus: olha, eu vou te seguir para onde quer que fores, era um mestre também, era um escriba, mestre. Ele talvez não sabia o que estava falando para Jesus. Então, esse mestre, ele disse que ia seguir Jesus para onde quer que ele fosse. Ele não perguntou para Jesus se Jesus queria que o seguisse,
e ele não disse para Jesus e Jesus não o chamou para seguir. Então Jesus dá essa resposta: olha, as raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque o escriba, ele vivia, de certa forma, num contexto luxuoso. E aquele homem não poderia se enganar, porque para seguir Jesus, precisaria de privações. Então Jesus estava sendo claro com ele: olha, para me seguir vai acontecer dessa forma. Depois o evangelista não narra se esse escriba seguiu Jesus ou não. Não narra, não fala. O contexto evangélico depois não fala se realmente ele seguiu Jesus ou não. No segundo, Jesus chama ele para seguir. Mas aí ele diz: olha, eu preciso enterrar o meu pai. Jesus foi tão desumano, aparentemente tão desumano, ao de responder isso para ele: olha, deixa que os mortos enterrem os mortos, mas agora segue-me. Então Jesus, sendo duro dessa forma com esse discípulo também, Jesus queria dizer que o reino do céu está acima de todas as coisas, que o reino de Deus está acima de todas as coisas, e que os discípulos, para segui-lo, precisaria renunciar todas as coisas para anunciar o reino de Deus, porque o que Jesus tinha para dar para eles era maior do que tudo, era o seu próprio sacerdócio. Então era preciso que os discípulos que seguissem Jesus, era preciso ser capazes de renunciar todas as coisas, até mesmo a sua própria família. Mas eu penso que esse evangelho também, esse evangelho que precisamos entender, é um evangelho que está falando de pessoas que tinham o dom e têm o dom de viver uma vida religiosa. Não está falando de uma pessoa que tem o dom de se casar, por exemplo, de constituir uma família. Esse evangelho está falando, Jesus está falando para discípulos que têm o dom ou que tem que renunciar para viver uma vida religiosa. Por exemplo, nós temos aqui na nossa paróquia o Padre João, o nosso pároco, o Padre João, o nosso vigário, o Padre Cid, 2 homens de Deus, nossos pais espirituais. Olhando para a vida desses nossos irmãos, desses nossos pais, o quanto eles renunciaram tantas coisas para viver o sacerdócio de Cristo, renunciar à sua família, renunciar em constituir uma família, renunciar a filhos, renunciar a bens, renunciar a tantas coisas que eles se privaram da sua vontade, dos seus desejos, para que pudessem exercer a função sacerdotal, para que eles pudessem exercer a função sacerdotal de Cristo, para que eles pudessem ser os homens que levassem o povo a encontrar-se com Jesus a todo momento através do seu sacerdócio. E eles se privaram de tantas coisas que esses nossos 2 pais espirituais se privaram e se privam até hoje. Eu penso que esse evangelho de hoje seriam para as pessoas que iam viver uma vida religiosa. O quanto eles precisam de renunciar para viver a palavra de Deus e para anunciar o reino de Cristo. Quer dizer então que esta palavra não serve para quem é casado, para quem não tem uma vida religiosa? Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário, essa palavra realmente ela vem de encontro com nós também. Por que ela vem de encontro? Porque essa palavra ela está nos ensinando também, principalmente para nós que somos casados, que constituímos uma família, que temos um emprego, que temos filhos. Essa palavra também vem nos ensinar que para viver e para ser um cristão, precisamos também de renunciar muitas coisas. Precisamos de renunciar para ser um bom cristão, para que nós possamos ser um Cristo para o outro, precisamos de renunciar muitas coisas. Senão, se nós não conseguirmos renunciar muitas coisas que possa nos impedir de ser um cristão, então o nosso cristianismo está errado, ou tem algo errado no nosso cristianismo. Hoje nós estamos vendo o capítulo 8 de São Mateus. No capítulo 10, Jesus vai ensinar os discípulos dizendo assim: aquele que ama o teu pai
mais do que a mim, ama a sua esposa, o seu marido mais do que a mim, aquele que ama o seu filho mais do que a mim, aquele que ama os seus bens mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus também é duro com esta passagem. Mas eu entendo, irmãos, que Jesus é duro querendo ensinar que as coisas de Deus precisam estar acima de todas as coisas. Ou seja, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E não tem um meio termo para esta palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem meio termo. Mas é preciso ser compreendido também esta palavra. Entenda, irmãos, que quando nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, nós conseguiremos amar todas as coisas com muito mais intensidade também. Entenda isso. Se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, nós conseguiremos também amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos com mais intensidade também, porque Deus vai nos ajudar a isso. Nós precisamos renunciar para ser um bom cristão. A nossa fé, o ponto de vista de nossa fé dentro desse evangelho também precisa ter duas condições, como eu já disse. Amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso cristianismo precisa ter esse ponto de vista. Amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo ponto de vista para esse evangelho é também, se o nosso cristianismo, a partir do momento que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguiremos amar o irmão. E o nosso cristianismo precisa estar sempre à disposição do irmão, sempre à disposição do outro, sempre a ajudar o nosso irmão, sempre ajudar o outro. Porque se o nosso cristianismo não estiver ajudando o irmão, não estiver respeitando o irmão, então o nosso cristianismo tem algo errado. Precisamos compreender melhor, com os olhos de Jesus, como viver o nosso cristianismo. Se o nosso cristianismo estiver à disposição do irmão, sabendo amar a Deus sobre todas as coisas, mas e também à disposição do outro, o nosso cristianismo tem algo errado. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. E aqui, fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.